Eu fiquei 12 anos, né? Dentro da PBR, o maior campeonato mundial do mundo. Eu fui o primeiro brasileiro dentro dos Estados Unidos a ter animais dentro do campeonato mundial. Que legal, cara. Fala pessoal, estou aqui com a família do Renato Dalcione, começando mais um Ganhando na América. E hoje eu queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo, que é para seguir todo o Instagram dessa família, Renato Dalcione, e esses dois irmãos que são cowboys natos, competidores do laço. São dois meninos que nasceram aqui nos Estados Unidos e fazem um trabalho fantástico. E antes da gente começar a entrevista, eu queria que vocês nos seguissem no Ganhando na América, compartilhem o nosso canal, deixem o like. É fundamental para que nós possamos fazer mais entrevista para vocês. E quero aqui agora apresentar essa família maravilhosa que vive aqui em Punta Gorda. Renato, meu amigo, vem para cá, vamos começar a falar. Fala um pouco para a gente sobre a vida de vocês em relação a vou morar nos Estados Unidos. Quem veio primeiro? Como que foi essa história de vida de vocês? Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de você estar tirando um tempo seu para vir agregar a gente com o trabalho de vocês. É um prazer poder fazer parte desse projeto. Tamo junto sempre. Você sabe que desde o início eu sempre quis, de uma forma ou de outra, apoiar. E a gente tem que apoiar. O que é bom, a gente tem que ajudar. Exatamente. Né? Isso a gente falou um pouquinho, né, antes, sobre apoiar aquilo que é de mais realidade, de pessoas que a gente conhece de verdade e que a gente gosta. Isso aí, é isso aí. E o nosso propósito é esse, né? Eu acho que a partir do momento que a gente escolhe viver, né, de uma forma onde que a gente seja luz na vida de alguém, automaticamente a vida nos apresenta pessoas boas. Graças a Deus, sempre então, quando a gente tá numa índole mais de realmente ajudar um ao outro, né? De viver a realidade de verdade, o que é, nada vem de mão beijada, tudo aqui é muito trabalhado. E quando a gente se identifica com outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de trabalho, fica muito mais fácil da gente apresentar o que é verdadeiramente a realidade. A gente não tem um personagem, a gente é a realidade. Então fica mais fácil da gente se identificar. É o que é desse jeito. É isso aí. E eu também sou muito grato a toda a família de vocês. A gente se conheceu há um tempo no primeiro rodeio que você fez, que foi em Arcádia. Em Arcádia. Foi. E de lá pra cá, o nosso jeitão fez a gente estreitar a amizade. E isso gera curiosidade para quem está nos assistindo. Quem de vocês veio primeiro para os Estados Unidos? Eu acho que o caminho da Dalcione veio 30 dias. 30 dias de diferença? Ela chegou em julho e eu cheguei em agosto de 1998. 98, que legal. A gente somos da mesma cidade do Brasil, mas a gente veio se conhecer, na verdade, em 2008. Nossa, 10 anos depois. 10 anos de diferença da vinda. 10 anos depois. E quando vocês chegaram, foram para onde, Dalcione? Para onde que você foi? Quando eu cheguei do Brasil, eu fui para Boston. Minha família já residia em Boston. E aí eu fui morar em Boston. E falar em sua família, todo mundo mora aqui? Como que é? Conta pra gente. Eu vim com os meus pais, né? Eu tinha 17 anos, mas meus irmãos mais velhos já moravam aqui. Nós somos 10 filhos. E todos os 10 moram aqui? Todos os 10 residam aqui. E em Boston ou na Flórida? Agora todos na Flórida. Que legal. E Renato, com que idade que você chegou aqui? Com 17 anos. E você veio com pai e mãe ou você veio sozinho? Não, eu vim sozinho com o sonho americano de voltar para o Brasil com 5 anos. A intenção era essa, né? A realidade que a gente conhecia do Brasil, dos Estados Unidos, que você vinha para cá e com 5 anos você ia virar fazendeiro, você ia comprar uma fazenda, uma caminhonete e ir embora pro Brasil rico. Não, e todo mundo pensa que eu vou chegar na América, eu já vou pegar um trabalho, vou ganhar dinheiro, vou mandar pro Brasil. E isso foi, né, a nossa idealidade entre eu, minha mãe e meu pai de chegar aqui com essa intenção de voltar para o Brasil com 5 anos. Só que com 30 dias que eu tava aqui, eu falei para minha mãe que se ela quisesse me ver de novo, ela tinha que vir embora, que eu não ia voltar mais. Eu apaixonei pelo país.
E vem cá, e seu pai e sua mãe vieram pra cá? Vieram. Meu pai veio depois de 1 ano que eu já estava aqui. Meu irmão veio 6 meses depois que meu pai chegou. E daí mais 6 meses minha mãe veio com a minha irmã. Somando todos da família hoje, quantos são aqui? Da minha família deve ser mais ou menos 146 pessoas. Junto com a família da Alcione. Não, isso é só a minha família. Só a dele. Não, tá brincando. De verdade. 146? Mais ou menos. E da sua família, A Alcione? minha tem bastante. Acho que chega umas 100 também. Nossa, então a chácara foi feita para reunir só a família. A gente tá aqui de abeiudo no meio da conversa. Aí passou 10 anos, vocês se conheceram na Flórida ou em Boston? A gente se conheceu através de amizade, né, em comum, mas até então a gente não teve nenhum contato tão forte. O nosso relacionamento mesmo, ele veio se estruturar e começar mesmo esse caminho que a gente vive hoje, foi a partir de 2014 para 2015. Ah, legal. Teve um tempo de transição, de Foi. conhecimento. Isso. E quando que nasceu o primeiro galã da família? Foi 2009. Cowboy arrojado, laçador. E eu tava perguntando se ele já tava de namorico na escola, ele falou que não. Eu tentei descobrir o nome, ele não me falou o nome ainda. Fala pra mim, Dan. Quem que é? Nem sei. Conta, cara, você é o mais novo, você tem que contar pra gente. Vai ter que ver com ele mesmo. Ué, você não vai contar pra ele que já veio uma menina aqui conhecer? Uai. Acho que veio conhecer só os cavalos, né, Dan? E uma curiosidade que todo mundo tem quando conhece vocês, como foi que essa vida agro, essa vida no campo começou? Em que momento deu o start para tudo isso aqui acontecer? Em 2001 eu comecei a me envolver com rodeio, aqui nos Estados Unidos. Que eu era já legal. apaixonado com rodeio desde o Brasil. Tá. E infelizmente o Brasil não me deu a oportunidade, nem para mim chegar tão próximo do rodeio. E Quando a eu gente fala em rodeio, você está citando a PBR. Não, quando eu falo rodeio é montaria em touro. Em total, independente de montaria em PBR touro, ou não, era você montaria entrou. em touro. Legal. E você era competidor? Em 2001 eu comecei a aprender a montar em touro aqui. Olha, se eu tivesse conhecido lá no passado, eu te ajudava. Mentira. Não, graças a Deus foi uma caminhada muito boa. Né? Eu não consegui atingir níveis que hoje é onde eu frequento, né? Que é o nível maior do campeonato, que é a Hoje o rodeio PBR. em si está num nível muito profissional. Os atletas não é igual era no passado, ou era? Eu acredito que sim, só que no passado era mais o cowboy mesmo, tradição. Né? O cara trabalhava na fazenda e ele era um peão de rodeio nos finais de semana, mas durante a semana ele era simplesmente trabalhar numa fazenda. Quando eu era criança, e na minha cidade, para quem me acompanha sabe que eu sou de Cacilândia, e Cacilândia a gente tem um ícone do rodeio que levou o nome da nossa cidade, era dessa forma. É isso aí. A pessoa trabalhava na fazenda e aos finais de semana participava dos campeonatos. Só que hoje não, hoje a pessoa é da cidade e gosta da modalidade do esporte. Chegou uma época no Brasil, né, que o rodeio ele chegou a ser muito valorizado em questão de o competidor de touro ele viver mesmo do rodeio. Né? Ele só trabalhava, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma profissão hoje que gera muito ganho pro atleta, né? Isso. E hoje em dia existe a forma onde que a internet ajuda muito essa divulgação. Demais. Né? E vem cá, e como aí você foi pro rodeio? Aí você começou como atleta e depois você passou a mexer com os bois? Como que foi? Conta pra gente. Eu fiquei 8 anos montando profissional. Em 2005 eu fiz a etapa da PBR. Eu ganhei 2 eventos da PBR. Olha que legal. E já me lesionei. Bem próximo, né, de chegar a ter a oportunidade de montar no top da PBR, eu me lesionei. E quando foi depois que 2009, mais ou menos para 2010, eu tive uma oportunidade com a pessoa que me deu a oportunidade de começar com os primeiros touros. Olha que legal. Então eu quis sair um pouco do rodeio, que é um esporte muito perigoso. E a gente começou a ter touros de rodeio. A gente que acompanha o rodeio sabe que o atleta lesiona muito novo. E às vezes isso interrompe a carreira. Verdade. Agora, quando você começou com os touros, foi aqui? Foi aqui nos Estados Unidos. Mas aqui em Punta Gorda ou em outra cidade? Em Northport. Na cidade vizinha daqui. Cidade vizinha. Em Northport. E nesse tempo já começou o relacionamento. Aí já não... Aí a patroa já começou, não, você não vai mais pro rodeio. Não, incrível que pareça, quando a gente se conheceu, né, o pouco que segurou o nosso relacionamento foi isso, a internet, o assédio, e eu não tinha muito essa administração. Entendi. Depois que a gente realmente estabilizou e sabia o que a gente queria juntos, eu não queria mais
a internet e foi ela que me levou para a internet. Olha que legal. Porque a gente criou primeiro uma estrutura de relacionamento forte dentro de casa, onde o que tinha do lado de fora não abalava. Certo. Então foi ela que me levou de novo para a internet. Falou, olha, você está trabalhando, você precisa da sua propaganda e você tem que estar na internet. Você e quando tem que vocês viajar. entraram para a internet, vocês já tinham um rancho? Não. Antes, não. Não. A gente tinha só arrendamento. A gente trabalhava no arrendamento onde a gente tinha os touros. Olha que legal. Nosso primeiro rancho que a gente conseguiu conquistar foi em 2015. Ah, sim. Dali as coisas começaram a ter foi esse rancho ou foi outro? Não, foi um outro rancho. E no outro rancho era pequeno que não cabia as coisas que a gente tinha. Entendi. Então eu continuava arrendando próximo de onde a gente morava com a intenção de comprar um espaço maior onde cabia o que a gente tinha. E quando foi que começou a paixão pelos cavalos na vida desses dois aqui? Então, desde pequeno eles já começaram muito cedo, né? A montar no carneiro. Tudo isso. Né? Eu tava nos rodeios quase todo final de semana. E eles vinham muito comigo nos finais de semana. E eles começaram na competição dos carneiros. E eles falaram que queria aprender a montar em carneiro. Então eu montei uma arena dentro de casa e compramos 3 carneiros para eles começarem a treinar dentro de casa. Aí ficou treinando. Então os carneiros dentro de casa, para eles treinar, era como se fosse a bicicleta. Eles andavam mais de carneiro do que de bicicleta.